Bom, gente, então, a nossa série de exposição Neemias, nós vamos ler, o texto base hoje é Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Neemias, capítulo 1, do versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e ao respeito de Jerusalém. E eles me disseram: o restante os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para atenderes a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu lhes espalharei entre os povos. Mas se vocês se encontrarem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e o trarei para o lugar que eu escolhi para fazer habitar no meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua grande e poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e à oração dos teus servos que agradam e temem ao teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era ainda copeiro do rei. Pessoal, que essa mensagem de Deus possa tocar no coração de vocês nessa manhã, amém? Uma coisa que eu quero falar aqui mais uma vez, e eu frisei isso domingo passado, é que isso aqui é muito importante para o nosso entendimento. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela relata e ela é uma narrativa de uma grande história só. Amém? Ela é uma narrativa de uma grande história. Isso aqui é muito importante porque isso vai fazer o contexto de toda a nossa ministração. Guarde isso. A Bíblia é uma narrativa de uma grande história. E qual é o tema central dessa história? Se chama redenção. Amém? O tema central é como Deus revela a sua história para nós, através da Bíblia, de como Ele salva a humanidade. Amém? Por mais que a Bíblia é um livro de 66 livros, que cada livro tem talvez um tema diferente, histórias internas diferentes, mas tudo, se a gente olhar de uma forma ampla, imagine você do céu olhando uma cidade de uma forma ampla, ali é uma história só. Deus usando personagens, pessoas, situações para mostrar a forma como Ele está salvando a humanidade. Por favor, grave isso aqui é muito importante. E dentro dessa grande história, existem pequenas histórias, quais servem para a nossa vida de exemplos para várias situações de nossa, que fala sobre fé, sobre amor, sobre lei, sobre o poder de Deus, que fala sobre situações que nós podemos aprender cada vez mais através de cada personagem dessa grande história, como Deus se revela para nos salvar e como nós devemos reconhecer quem nós somos. E nós vamos entrar em uma grande história, que faz parte dessa enorme história, que é a história de Neemias. Mas para a gente entender a história de Neemias aqui, para a gente estar por dentro dessa grande história,
Deus resolve salvar a humanidade, amém? Até aqui todo mundo sabe disso. E a grande promessa começa através da vida de quem? De Abraão, a gente sabe disso. Gênesis capítulo 12 está lá a grande promessa, Deus dizendo que através da vida de Abraão, ele ia levantar o quê? Uma grande nação. E através dessa grande nação, ia haver um descendente que ia salvar a humanidade, que é Jesus. Olha eu resumindo toda a história aqui. Então Deus faz uma fidelidade, uma palavra que Ele é fiel para cumprir na vida daqueles que Ele chamou para cumprir. Deus chama Abraão, e a gente sabe que chama Isaac, que chama Jacó, a gente sabe que Ele levanta Moisés para libertar o povo, quando o povo está escravo ali no Egito, e Deus vai levantando homens e mulheres, líderes, para que a promessa dele nunca morresse. Por mais que as situações são diferentes, por mais que às vezes a infidelidade do povo é muito grande, Deus, de alguma certa forma, sempre levanta alguém, Nenel, para demonstrar o seu amor, para corrigir o povo, para mostrar que o povo precisa voltar a Ele, para que Ele pudesse continuar sendo fiel com a sua palavra. Então, mesmo quando Deus exorta o povo, mesmo quando Deus deixa o povo parecendo que está sozinho, e muitas das vezes eles estão sozinhos, Deus está corrigindo o seu povo, não abandonando o seu povo literalmente, para que eles pudessem reconhecer que só Deus poderia levar eles para um caminho aonde pudesse salvar toda a humanidade. E é interessante que Ele escolhe esse povo para que esse povo começasse esse projeto de redenção, de salvação, a gente sabe bem disso. E nós sabemos que Deus fez uma lei no meio do seu povo, desde Moisés, dizendo que se o povo obedecesse eles, Deus sempre estaria com eles. Sempre colocaria a mão sobre o povo, e onde o povo fosse, o povo ia ser abençoado, o povo ia ser vitorioso. Então a gente vê várias histórias na Bíblia dizendo que muitas das vezes, por mais que o povo não tinha as condições melhores, não tinha os melhores exércitos, não tinha as melhores estratégias, Deus fazia o povo vencer. Deus estava com o povo e o povo vencia. Mas Deus, através da sua aliança, colocou dizendo que se eles idolatrassem, se eles desobedecessem a Deus, se eles esquecessem de Deus, vivessem uma vida fora da presença de Deus, Deus ia tirar a sua mão provedora, a sua mão protetora, ia deixar o povo, por certo tempo, ser disciplinado. E uma das certas formas do povo ser disciplinado naquela época era o quê? Eles serem totalmente dominados por outras nações, por outros povos. E Deus usa Jeremias. Jeremias é usado para profetizar sobre isso, porque o povo vivia na sua própria idolatria. O povo esquecia de Deus quando estava na bonança, quando estava ali nas questões tanto financeiras, sociais, de vitórias, assim, eles esquecem de Deus. E Deus usa Jeremias para profetizar que eles iam ser mais uma vez escravizados. E a gente sabe muito bem da história que acontece isso. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai lá e saqueia toda Israel. A história é muito triste. O templo de Salomão, que era uma das questões mais lindas e mais belas, que o povo de Israel se orgulhava, foi totalmente destruído, queimado, derrubado. As muralhas que eram as fortalezas de Israel, para que os povos vizinhos não pudessem tomar conta de lá, foram totalmente derrubados. As portas de entrada, as 7 portas de entrada de Jerusalém, foram totalmente queimadas. Então, Israel vive numa plena ruína. Nabucodonosor pega a maioria do povo de Israel ali e coloca tudo lá na Babilônia como escravos, vivendo nas suas culturas, vivendo nas suas liturgias, vivendo em adorando outros deuses. Lá a gente vê várias histórias, né, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, várias histórias de homens que não se dobraram diante de tudo isso, e Deus proveu milagres, situações muito belas em relação a isso. Mas a gente sabe que de uma forma geral o povo ainda sofria. O povo ainda passava por muitas situações difíceis lá. Até que Deus, pela sua graça e misericórdia, cumpre a promessa que fez através de Jeremias, dizendo que existia um certo tempo que eles iam viver assim. Deus levanta um rei chamado Ciro, lá da Pérsia. Deus dá força para ele, dá capacidade para ele, ele vai lá e vence Nabucodonosor. Ele vencendo Nabucodonosor, ele coloca em seu coração, que o próprio Deus coloca no coração dele, de libertar todo Israel. Israel agora, depois de muitos anos, pode voltar à sua terra. Pode voltar a adorar a Deus, pode voltar a construir o templo. Junto com Zorobabel e Jesuá, os primeiros líderes ali levantados nessa reconciliação, nessa obra de redenção de voltar para Jerusalém, houve a primeira viagem. A primeira viagem, cerca de 43 mil pessoas voltam para Jerusalém para reconstruir o templo. E ali a gente contou um pouquinho dessa história quando a gente estudou Esdras, né? Mas não vamos focar nisso aqui. Então,
durante mais ou menos, vamos colocar assim, 80 anos. 80 anos da primeira viagem, eles reconstruíram o templo, mas ainda não viveram numa situação ainda tão boa como gostaria de se viver. Depois de 80 anos, Esdras foi lá para ensinar o povo a lei de Deus, ensinar que eles deveriam andar nos caminhos de Deus, e o povo estava começando a escutar, mas ainda a reconstrução ainda não estava completa. Depois de 93 anos da primeira e segunda viagem que aconteceram, primeira viagem com Zorobabel e Jesuá, a segunda viagem com Esdras e a terceira viagem agora com Neemias. E a situação agora nós nos encontramos no capítulo 1 de Neemias, para a gente entender como que o povo ainda está vivendo e a situação, e é o que nós lemos aqui. Então, é interessante, e eu quero que vocês entendam isso, que faz parte da ministração também, é como Neemias se encontrava, é como que estava o estado de Neemias antes e depois dele entender a notícia de como o povo de Israel estava vivendo. Então, mesmo depois que Ciro libertou o povo, e o povo voltou para Jerusalém, eles não estavam bem ainda. Eles reconstruíram o templo, mas ainda os murais não estavam reconstruídos, as portas não estavam reconstruídas, ainda precisava de muito trabalho, ainda precisava de muita coisa para fazer, porque lá em Esdras, como eu li como eu li para vocês, o povo estava com medo, porque naquela época, Sr. Wilson, se a cidade não fosse reconstruída, os muros, qualquer povo podia saquear novamente. Então eles viviam com medo, porque o templo estava construído, mas eles estavam totalmente desprovidos de proteção. Então eles viviam dia após dia com medo que qualquer povo, qualquer exército poderia tomar novamente o povo de Israel. Então olha que situação o povo de Israel está vivendo. Até que nós entramos no capítulo 1 de Neemias, onde Neemias fica sabendo da situação do povo. O capítulo 1 é muito importante nós entendermos, porque Neemias vai falar da sua locação, ele vai falar onde ele habitava, ele vai falar onde ele morava e o que ele fazia. E no primeiro versículo, Neemias diz que ele estava na cidade de Suzã, que era a capital da Pérsia, aonde o império todo do rei da Pérsia estava habitada, porque Neemias tinha uma responsabilidade muito grande no seu trabalho, que era de servir ao rei. Então Neemias tinha uma posição muito boa, Neemias não estava passando por nenhuma dificuldade, pelo contrário, ele estava na capital da maior cidade que o mundo poderia ter naquele tempo, porque o imperador da Pérsia praticamente mandava em todo mundo, ele tinha todo o poder. E quem servia a ele? Quem tinha o status de estar perto do rei o tempo todo? Neemias. Então Neemias tinha um ótimo cargo, Neemias tinha uma ótima posição. Neemias, ele estava ali numa ótima cidade, bem construída, bem adaptada, ele morava ali no palácio do rei, junto com o próprio rei. Ele tinha as melhores acomodações possíveis. Só que Neemias, ele recebe uma grande visita, que é dos seus irmãos, seja ele por descendência, ou seja ele de primeira linha, não se fala, mas ele recebe alguns irmãos que vêm diretamente, não sei se de Jerusalém ou se vêm da Babilônia, a Bíblia não fala, mas ele recebe uma grande notícia, e a notícia que Neemias recebe é que a situação do povo ainda não era uma situação muito boa, que o povo estava passando por grande miséria, grande dificuldade, que o povo que foi chamado e escolhido por Deus, por mais que Deus liberta eles da mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o povo ainda estava passando por grandes dificuldades. E Neemias, ele fica sabendo disso, estando lá em Suzã. Isso aqui é muito importante porque Neemias, deixa eu voltar aqui, isso aqui é muito importante, por quê? Porque a Bíblia não relata, não deixa claro, mas está claro aqui, meio óbvio, que Neemias não nasce em Jerusalém, que Neemias não nasce também na Babilônia. Por quê? Porque quando a primeira libertação aconteceu lá com Ciro, há 93 anos atrás, o que aconteceu? Alguns voltaram para Jerusalém, em torno de 43 mil pessoas. Alguns ainda continuaram na Babilônia e alguns ainda foram lá para a Pérsia, na cidade de Suzã, servir o rei Ciro. E provavelmente os pais de Neemias não voltam na primeira viagem, não ficam na Babilônia, mas vão também para a Pérsia, na cidade de Suzã, servir ao rei. E lá, provavelmente, porque são 93 anos que se passam a primeira viagem, Neemias nasce ali na Pérsia.
Mesmo ele sabendo da sua história, mesmo ele sabendo da história do rei de Israel, Neemias não é um judeu, vamos falar assim, que nasce na cidade de Israel. Ele é judeu por descendência. Ele conhece a sua tribo. Ele sabe a sua linhagem. E a gente sabe também que, segundo as culturas de Israel, era normal o povo saber da sua história pelos seus pais. Pelas pessoas que estavam ali, contavam a respeito do que Deus fazia, do que Deus provia, da forma como Deus trabalhava no meio do seu povo. E é assim que Neemias conhece Deus. Ele não conhece ocularmente, sabe? Ele não testemunhou Deus abrindo o mar, Deus provendo o maná do céu. Não, ele só ouviu as mensagens. Ele pegou os escritos que estavam ali a respeito de Moisés, da forma como Deus libertou o povo. Então, olha só como isso é muito interessante. Então, a gente está falando de uma pessoa comum como eu e você, que simplesmente sabe da história do povo de Israel por contos, por palavras contadas pelos seus pais, pelos seus avós e sei lá quem mais, por escritos. E aquilo toma o coração de Neemias de tal forma que a gente vê nos primeiros versículos a forma como ele ora a Deus. Então, olha só, um cara comum, com um serviço comum, em uma história comum, vai fazer agora parte de uma história maior, com providências extraordinárias da parte de Deus. Gente, eu não sei se você está captando aqui, mas Neemias é como eu e você, pessoas comuns, que tem um trabalho comum, que tem uma história comum, que vive de uma forma muito comum. Neemias não tinha uma grande promessa, talvez como Davi, talvez como o próprio Moisés. Neemias não tinha um testemunho igual o próprio Moisés, que foi largado à beira do caminho do mar, e ali Deus cuidou dele de tal forma. Não, Neemias aparece simplesmente de uma forma comum, num trabalho comum, numa vida comum, e numa cidade totalmente que não era cristã. E a vida de Neemias muda tudo quando ele recebe as informações de como está a nação que Deus escolheu, como está a família dele. Eu estou dizendo tudo isso porque, no final das contas, a história de Neemias não é sobre Neemias. Neemias, ele pode ter e ser a figura principal da história dele, mas ele não é o roteirista principal. O livro de Neemias não é um livro sobre ele, é sobre uma história maior. E Neemias mostra isso claramente nas orações dele. E é isso que eu quero voltar com vocês nos textos bíblicos. Porque a oração de Neemias, nós conseguimos entender que existe uma história maior do que a história de Neemias. Existe uma história maior do que a individualidade do que ele estava vivendo. E ele diz isso. Eu quero estudar a oração de Neemias com vocês. No versículo 4, ele ora assim: quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei então jejuando e orando diante do Deus dos céus. É interessante que ele recebe uma tristeza, ele recebe uma notícia que deixa ele muito triste, deixa ele muito cabisbaixo. Sabe, quem de nós não recebemos esse ano já notícia muito triste, que nos deixa muito mesmo, muito ruins, muitas das vezes sem vontade de comer, sem vontade de beber, sem ânimo para fazer outras coisas. Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele fica assim. Agora, a grande pergunta que Neemias já nos ensina aqui, é que quando nós recebemos essa notícia, quando vem situações na nossa vida que nos desagradam, que nos deixam cabisbaixo, que nos deixam mesmo na deprê muitas das vezes, será que nós vivemos uma vida a partir disso, de murmuração? Ficamos nervoso ou nervosa, até com o próprio Deus, desanimado, bravo, e entramos em desespero com as notícias ruins que nós recebemos? Porque as notícias, elas vêm para nos dar um baque na nossa fé. Elas vêm para dar um balde de água fria, talvez na esperança que a gente está tendo, que talvez situações melhores virão sobre a nossa vida. E quando muitas das vezes nós pegamos essas notícias, que às vezes nos pegam de surpresa, a gente nem espera
essas notícias tão ruins que acontecem na nossa vida, qual é a resposta que nós damos diante disso? É murmurando? É desconfiando da provisão de Deus? É ficando nervoso e desanimado, querendo desistir daquilo que Deus pode fazer sobre a nossa vida? Neemias nos ensina no versículo 5 qual foi a atitude que ele tomou. E ele diz assim, através dessa notícia triste: e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, ele já vai nos dar uma lição aqui de adoração a Deus em primeiro lugar. Ele não recebe a notícia triste e vai murmurando a Deus, perguntando aonde está Deus no sofrimento dele e no sofrimento do povo. Aonde se encontra Deus no meio da miséria que o povo estava passando? Não. O primeiro ato da oração de Neemias, quando ele abre a sua boca, é dizer: Deus grande, Deus temível, que guarda a aliança, ou seja, um Deus fiel, um Deus que não varia em seus pensamentos e em suas palavras, e um Deus misericordioso. Será que nós temos esse sentimento mesmo passando por provações? Será que nós temos um coração voltado em adoração para Deus no meio das nossas lutas e maiores dificuldades que nós passamos? Será que ainda existe um louvor, um espírito de adoração dentro de nós que ainda louva a Deus dizendo: Tu és grande, Tu és temível, Tu és aliançoso, o Senhor não deixa as suas palavras cair por terra, Tu és um Deus fiel e Tu és um Deus misericordioso. Neemias começa a sua oração louvando a Deus. Neemias sabia que a situação difíceis que o povo estava passando não tirava a bondade de Deus, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Uma das coisas que nós precisamos aprender aqui é que as situações complicadas dessa vida não tira a verdadeira bondade de Deus. Porque nós não atrelamos, meus irmãos, e isso nós precisamos aprender, porque muitas das vezes na nossa mente, o nosso coração é isso: nós recebemos uma bênção, algo que Deus fez, um aumento de salário, ou uma posição mais digna, ou uma porta aberta, ou um presente enviado por Deus, a gente fala: nossa, como Deus é bom, nossa, como Deus é misericordioso, oh Deus, nós se alegra, a gente fica tão feliz porque Deus fez algo que a gente nem esperava, então a gente atrela a bondade de Deus com algo bom que aconteceu na nossa vida. Isso não está errado, mas isso não quer dizer por si só que Deus é só bom quando alguma coisa boa acontece na nossa vida. Deus, ele é bom o tempo todo, porque nós não atrelamos a bondade de Deus pelas coisas boas que só simplesmente acontecem nessa vida. Nós entendemos que Deus é bom, ele é perfeito, ele é misericordioso, porque a nossa visão está na cruz. A nossa visão está na promessa final do que Cristo é e daquilo que Ele realizou por nós. Então, por mais que as marés da vida, muitas das vezes, não estão ao nosso favor, estão contrárias a nós, nós nunca podemos dizer: a misericórdia de Deus não está conosco. Deus não é fiel sobre aquilo que Ele está fazendo sobre nós. Talvez a gente não pode entender. A gente pode muitas das vezes não compreender a situação. A gente muitas das vezes pode duvidar, porque a fé não é o inimigo da dúvida. Dúvida é só uma questão de nós não entendermos muitas das vezes aquilo que está acontecendo. A diferença da fé com a dúvida é a incredulidade. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos ser incrédulo a respeito de como Deus está no controle de tudo. Nós precisamos confiar, mesmo nas nossas limitações, sabendo que Deus é fiel em todo o tempo com tudo aquilo que Ele faz, independente da situação que a gente está passando. Neemias nos ensina isso. No versículo 6 e versículo 7, ele nos ensina algo também muito rico. Ele diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda às orações do teu servo, que hoje faço diante de ti. Dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, faço confissões dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos também. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Gente, isso aqui é muito interessante, porque Neemias reconhece que a situação que eles estavam vivendo foi por viver longe de Deus. Ele não ora em primeiro lugar para que Deus mandasse uma resolução de como resolver os problemas. Neemias nos ensina aqui agora que nós precisamos reconhecer em primeiro lugar por que nós estamos aqui. Por que nós estamos passando por isso? Neemias sabia que Deus era fiel.
Neemias sabia que Deus poderia resolver qualquer tipo de problema. Só que a oração, depois de adoração, Neemias agora ele reconhece porque Israel estava em grande miséria. Porque Israel estava passando por tanta dificuldade, porque as muralhas foram queimadas, porque as portas foram pegadas fogo. Ele diz, eu entendo, Senhor, porque nós estamos passando por isso. É porque nós estamos longe do Senhor. Meu irmão, preste bem atenção nisso. Deus está nos ensinando que Ele quer redimir a nossa vida por inteiro. Às vezes a gente está orando para Deus tirar algo da nossa vida, um problema, uma situação, mas Ele quer que a gente reconheça porque nós estamos passando por isso. Por que há tanta dificuldade nisso que nós estamos enfrentando? Às vezes a gente fala para Deus, Deus, tira o medo do meu coração. Vamos partir para esse lado, tira o medo do meu coração. E a gente pede, nós oramos a Deus para que Deus traga a resolução desse problema. Mas Neemias nos ensina a olhar para o texto bíblico, olhar para a situação que Israel estava vivendo e lembrar, por que é, Senhor, porque eu vivo com tanto medo? Por que é, Senhor, porque eu vivo com tanta ansiedade? Por que é, Senhor, porque eu vivo com tanta tristeza no meu coração? Por que é, Senhor, que eu vivo uma vida assim? A gente ora para Deus nos transformar, mas nós não queremos muitas das vezes se aprofundar nas raízes do nosso pecado e reconhecer quais são os grandes erros da nossa vida. Neemias não ora para que Deus primeiramente reconstruísse os muros. Neemias ora reconhecendo que o povo pecou contra Deus. Neemias não ora para que o fruto pudesse reverter a respeito de uma maldição que eles estavam vivendo, para que revertesse numa bênção. Neemias agora olha a raiz disso tudo. Por que eles estão vivendo desse jeito? Deus, eu reconheço. Eu reconheço que é muito pecado aqui. Será que a gente faz essas orações diante de Deus antes de pedir para Deus mudar quem nós somos, o que nós estamos vivendo? Será que a gente reconhece de verdade? Será que antes da gente orar, falar, Deus, por que isso? A gente orar, por que Deus? Eu me permitia viver tudo isso? Será que nós aprofundamos uma verdade sincera no nosso coração e reconhecemos de todo o nosso coração, com toda a sinceridade, diante de orar por qualquer coisa, reconhecer que talvez, e a verdade que é a verdade maior, que nós estamos no lugar que nós estamos pelas decisões de viver longe de Deus? Porque nós estamos longe de Deus nas atitudes que nós tomamos, da forma como nós vivemos no dia a dia. Nós esquecemos tanto de Deus, meus irmãos. Nós tomamos as nossas próprias decisões, nós deixamos os desejos desenfreados do nosso coração, dos nossos sentimentos, falar mais forte do que as promessas de Deus. Aí as muralhas são queimadas, aí os muros se jogam abaixo, a gente fala, Deus, muda! Mas a gente esquece do nosso dia a dia, a gente esquece das nossas palavras, a gente esquece das nossas atitudes, a gente esquece o quanto durante a semana a gente viveu longe de Deus, o quanto as nossas decisões, as nossas palavras foram construindo a forma como nós estamos vivendo hoje. Então Neemias nos ensina a orar com uma oração de arrependimento, reconhecendo que a maior causa de vivermos o que nós vivemos hoje foi por nós vivermos longe de Deus, e são frutos do nosso pecado. Nós precisamos orar igual Neemias, amém? No versículo 8 e versículo 10, ele diz assim, lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, o teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teu povo, Senhor, que o Senhor resgataste com grande e forte poder e com a tua mão poderosa. Gente, isso aqui é muito lindo que Neemias nos ensina aqui. Neemias ora lembrando da fidelidade que Deus tem com o seu povo. Agora Neemias não está relatando um problema. Neemias não está relatando de um pecado ou de situação que o povo está vivendo, da história do momento agora. Neemias agora ele abrange, ele lembra da grande história, ele lembra da grande promessa, ele sabe que Deus está em missão, em ação de salvar o seu povo. E agora ele lembra de como Deus sempre foi fiel com o seu povo.
Isso nos leva a pensar e a orar. Depois que Neemias reconhece os seus pecados e os pecados do seu povo, sabendo que as consequências deles viverem da forma como eles estavam vivendo, era simplesmente por estarem longe de Deus e longe do pecado, Neemias lembra agora que Deus é fiel. Que Deus é maravilhoso e misericordioso em tudo que Ele faz. A esperança de Neemias não está no povo. Ele não ora insistindo para que o povo pudesse voltar a Deus em primeiro lugar. Mas a esperança de Neemias está na fidelidade de Deus. Às vezes nos sentimos desesperançosos quando olhamos para nós, olhamos para os nossos. Mas precisamos olhar na fidelidade de Cristo na cruz e lembrar que Ele diz que todos aqueles que o Pai lhe desse nunca seria perdido. Nós não podemos recuar em nossas orações. Nós não podemos fraquejar naquilo que nós temos colocado diante do altar de Deus. Porque a nossa fidelidade não é igual à fidelidade de Deus. O poder que Deus trabalha é totalmente diferente do poder e das circunstâncias que nós trabalhamos. Neemias agora lembra dizendo: Senhor, eu sei das suas histórias. Eu sei como o Senhor é magnífico em recuperar o povo, em trazer o povo de volta para Ti. Eu sei que o Senhor é fiel em relação a tudo que o Senhor disse para Abraão, para Moisés, para os filhos de Abraão, em cumprir as suas promessas. Lembra, Senhor, que este ainda, que estão vivendo em plena miséria, são o seu povo. A esperança de Neemias não estava na infidelidade do povo, mas estava na fidelidade de Deus. Neemias nos ensina a continuar orando corajosamente pelos nossos. Não porque é difícil o coração deles, não porque está ruim a forma como eles estão vivendo, mas nós podemos crer na forma como Cristo nos salvou e como Cristo pode salvar qualquer tipo de pecador. A nossa oração tem que estar totalmente regada, banhada, totalmente avaliada por tudo aquilo que Cristo fez na cruz. A nossa esperança de orar, a nossa esperança de orar pela cidade, a nossa esperança de orar pela miséria que estão vivendo aí. Quando eu falo miséria, eu não falo só de questão alimentar, mas eu falo psicológico falando, emocionalmente falando, familiarmente falando, a miséria que hoje esse mundo está vivendo. A nossa esperança de crer que coisas melhores podem vir, que Deus pode restaurar todas as coisas, não é na infidelidade que o mundo está vivendo, mas é na fidelidade que Deus tem se aliançado através de Cristo na cruz. Neemias, quando ele ora esperançoso, ele lembra da lei de Moisés. Nós somos incentivados a orar na lei de Cristo, a saber que Cristo foi fiel por aqueles que Ele morreu, que agora Cristo está numa obra eterna de redenção para todos aqueles que pertencem a Ele. É por isso que nós não podemos desanimar, é por isso que as situações que nós vemos aí, seja de qualquer situação, não tem que desamparar em nossas orações, mas pelo contrário, deve nos motivar através do que nós cremos a respeito do que o Evangelho foi revelado a nós, a esperança da glória. Cristo foi revelado a nós, o reino dele está imposto sobre a nossa vida, e é a partir disso que nós oramos, é a partir disso que nós vivemos, é a partir dele que nós nos debruçamos a viver a cada dia, a contemplar a verdadeira esperança, Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, se muitas das vezes você desanima de orar por alguém que parece impossível de ter a mão de Deus, lembra que Deus é fiel. Lembra que Neemias estava na mesma situação. E Neemias orou na fidelidade de Deus, sabendo que Deus cuida o tempo todo. Você pode aplaudir só para me beber água? Versículo 11. Diz assim, o último versículo. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam e temem o teu nome. Faze com que o teu servo seja o quê? Bem-sucedido. Hoje encontre misericórdia diante desse homem. E nesse tempo, ainda eu era copeiro do rei. Gente, isso aqui é essencial para nós e para a nossa vida, que Deus fale com você. Neemias deseja fazer agora parte dessa grande história. Neemias agora deseja fazer parte
dessa história que ele acaba de orar. Ele acaba de orar. E o último versículo é ele se colocando nessa história agora. Gente, olha o que ele está falando. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos ao teu servo e aos teus servos que temem ao Senhor. Que o Senhor, a partir de hoje, faça ser bem-sucedido e encontre misericórdia este homem miserável. Ou seja, a partir de agora, esse homem que tinha um serviço normal, esse homem que tinha uma vida normal, esse homem que tinha uma vida comum, entende que ele, através dessa oração, precisa fazer parte de uma história muito maior do que ele. Muito maior do que ele estava vivendo. Ele agora ora para Deus inserir ele na história da redenção de Cristo para salvar o seu povo. Ele não só ora dizendo, Deus, restaure as coisas. Ele fala, Senhor, me faça ser bem-sucedido. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero entronizar a minha vida, a gastar o meu tempo, a gastar aquilo que eu sou para fazer parte dessa história. Neemias, ele sabia que ele não era a solução, mas ele sabia que ele poderia ser um instrumento de Deus para que Deus, que é a solução, pudesse mudar a situação que a família dele estava passando. Neemias não começa mais uma nova história, gente. Gente, isso aqui é muito importante. Neemias não começa mais uma nova história. Ele começa mais um capítulo da grande história de Deus que está salvando a humanidade. Neemias não é a história dele. Neemias, ele entende que existe algo muito maior do que as individualidades dele. Que existe algo muito maior do que as preocupações individuais dele. Existe um Deus que ele ouviu falar, que ele creu, que ele leu e ele absorveu, que pode fazer coisas extraordinárias que ele não pode fazer. E em oração ele fala, Deus, eu quero fazer parte dessa história. Eu já ouvi muito falar de Moisés, eu já ouvi muito falar de Abraão, Isaac e Jacó, mas agora eu quero que o Senhor continue fazendo o que o Senhor tem feito nas histórias que eu já li. Isso aqui é muito importante, porque não, como cristão, nós não podemos só orar por salvação, por cura e por transformação, mas devemos orar que o Senhor possa nos fazer parte dessa história, e que, como Neemias orou, que através dessas orações nós podemos encontrar misericórdia para ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente possa fazer. A gente colocou aí, Pablo? Colocou? Eu separei 2 slides. E isso tudo englobaliza no que eu estou falando desde o início. Que a narrativa da Bíblia é sobre uma história só. Como é que Deus está salvando o seu povo? Como é que Deus está salvando o seu povo? E eu coloquei assim, a história bíblica não avança para a destruição do mundo e do próprio resgate ao céu. Em vez disso, ela culmina na restauração de toda a criação e a sua virtude original. Gente, isso aqui é muito importante porque nós estudamos a partir disso do Evangelho. A gente não estuda um Deus que vai nos salvar e vai nos resgatar dessa terra. Essa não é a questão da salvação. Essa não é o processo da salvação. E nem simplesmente a gente crê que Deus vai vir para destruir essa terra. Não é isso que nós cremos. Mas nós cremos que a obra de redenção é Deus, através da igreja, o processo fundamental que começou lá atrás, na vida de Israel, que Deus quer restaurar todas as coisas. Que Deus quer restaurar todas as coisas. E é essa visão que a gente precisa ter. Essa é a visão que a gente precisa ter todos os dias, em tudo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente crê, em tudo aquilo que a gente entende que Deus está fazendo em nós. Que Deus está trabalhando para o quê? Para a restauração do quê? De toda a criação. E a sua virtude original, tudo aquilo que a gente perdeu por causa do pecado, Deus está restaurando. A primeira palavra que Jesus diz depois que saiu lá do deserto, ele diz, agora está posto o reino de Deus. Então a restauração da salvação começou através de Jesus. Jesus veio para restaurar quem nós somos. Jesus veio para nos trazer os céus para a terra. A restauração não começa quando Jesus voltar, na sua vinda celestial, mas a restauração começou quando ele nasceu de uma mulher. E a partir disso, quando nós cremos que quando nós trazemos a mensagem de Jesus, não só por palavras, mas quando a gente crê que nós estamos debaixo de uma grande história, como é que nós enxergamos a vida? Como é que nós enxergamos tudo? Sabe,
muitas das vezes isso aqui não faz parte de nós. A gente vê a política, o mundo, ainda bem que o mundo está se acabando. Aí a gente vê não sei o que. Gente, a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa esperança e expectativa está no que os evangelhos dizem. O que Jesus diz e veio para fazer. O que Jesus disse e veio para restaurar. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Então tudo bem, a gente está passando por situações difíceis? Ok, nós estamos passando. Nós passamos por situações terríveis há anos atrás, com a pandemia, passamos situações terríveis com anos atrás, mas aonde está a nossa esperança? Se nós cremos que Cristo ele veio para redefinir, reorganizar, restaurar todas as coisas, isso tem que começar através de nós. Então a nossa perspectiva de ver a vida não tem que ser através dos desastres naturais, físicos, emocionais que está acontecendo, mas através do poder de Deus que traz o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz isso, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então no que nós cremos? No que a vida está aparentando ali, ou no que Jesus anunciou através da sua vinda? Do que nós estamos vendo? A partir do que nós estamos vivendo? Através das catástrofes individuais que acontecem na nossa vida, ou acontecem em conjunto com a gente? Ou a gente crê poderosamente nas verdades da história que Deus está dizendo para a gente? Gente, a gente está igual Neemias. O povo está em grande miséria, é o que nós estamos vivendo, em grandes calamidades. A Madian pode falar emocionalmente quantas grandes calamidades emocionais a Madian passa todo dia com as pessoas que ela cuida. Quantas calamidades físicas, financeiras ou outras relacionais, familiares, nós vivemos nos nossos olhos todos os dias, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja olhando no espelho, mas nós vivemos a partir disso. Neemias nos ensina a olhar para a grande história da redenção. Neemias só tinha o Antigo Testamento para olhar, hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos a cruz para basear a nossa vida, basear a nossa história. Passa o outro slide, Pablo, para nós entendermos como nós precisamos, e isso pode... Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. O modo como compreendermos a vida humana depende de que concepção temos da história humana. Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? Gente, isso aqui é muito importante, por quê? Neemias ele não foi tomado pelo momento que ele estava vivendo. Bom para Israel, tomara que aprenda mesmo, deixa viver assim. Essa situação, vamos orar, né, irmãos? Não, Neemias ele ficou angustiado, porque ele sabia, Madian, da grande história de Israel. Ele sabia do Deus vivo que ele tanto escutou. Ele falou, não é possível a aliança que Deus tem com esse povo. Sabe, não é possível que a gente vê tudo isso aí e a gente não lembra de Jesus. O que esse povo mais precisa? É de um deputado melhor? De um presidente melhor? É de uma questão financeira melhor? De verdade, o que vocês acham que mais Diadema precisa? O que vocês acham mais a sua casa precisa? O que mais o Brasil precisa? É de Jesus? Então nós devemos estar igual Neemias. Não, eu tenho que fazer parte dessa história. A cruz de Cristo está ardendo dentro de mim, então Deus me ensina nisso. Eu tenho que levar essa verdade para esse povo. Eu não posso sair daqui e entender que essa história minha é isso aqui, não. Existe uma história maior em qual eu quero estar inserido, que é a história de redenção. Eu sou igreja. Existe uma promessa sobre mim que as portas do inferno não vão prevalecer. Existe uma promessa sobre a igreja que Deus estaria conosco o tempo todo. E Ele era o restaurador de todas as coisas. Eu estou debaixo dessa aliança, eu estou debaixo dessa promessa. Deus está aqui para restaurar todas as coisas. Então eu não estou debaixo de uma mini história, eu estou debaixo de uma grande história, a história de redenção de Cristo. Eu não vivo pela miséria, eu não vivo pela situação do que eu vejo, eu vivo pela fé e aquilo que eu creio em Cristo. Então, nós precisamos entender que o modo como nós compreendemos a vida depende da concepção que temos da história. Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? Então talvez ainda nós precisamos ser libertos da nossa própria história individual. Talvez a sua história ainda é a história do seu passado, aquilo que você passou, aquilo que você viveu, as suas experiências. Talvez ainda o que você está mais enraizado na sua vida são os seus problemas individuais. É isso que eu estou passando, é isso que eu estou vivendo, é isso que faz parte de mim. E você absorve tanto isso que você esquece da grande história.
Você esquece das promessas poderosas que, se você inserir dentro dela, se você crê que você faz parte dela como igreja, você vai ver a provisão de Deus em cada ponto dela. Neemias nos ensina que agora ele não vive mais um olhar individual, ele vive um olhar através da obra redentiva, do que ele estava crendo a respeito do que Cristo fez por ele. Pode mudar, Paulo. Um filósofo chamado Alasdair, desculpa, viu, gente, se eu não sei falar direito, afirma que nossas decisões, presta atenção, gente, afirma que as nossas decisões que dão rumo à vida são moldadas e reguladas pela nossa percepção de como elas se encaixam em nosso contexto maior. Somente posso responder à pergunta, o que devo fazer, se puder responder à pergunta anterior, de que história creio que faço parte? De que história você faz parte, minha irmã? De que história você faz parte? Que história a gente faz parte? Que história? Qual é a sua história? Qual é a sua história? De que história a gente faz? A história do que ficou para trás, dos nossos problemas? Será que é a história das nossas experiências? Ou será que quando nós entendemos que Jesus nos salvou, que Jesus nos encontrou, que Jesus nos amou, que Jesus se doou por nós e se sacrificou, nos dando uma nova vida e um novo coração para lutar contra os pecados, e agora nós fazemos parte dessa obra de redenção? Qual é a história que nós fazemos parte? Porque só entendendo qual é a história que nós fazemos parte é que nós vamos conseguir responder o que nós devemos fazer. Porque se a sua história foi a sua mini história individualista, dos seus problemas, das suas dores, você nunca vai ter apto para fazer nada. Porque você não tem esperança, você não tem força, você não consegue deslumbrar algo novo que pode acontecer. Mas agora, se a sua história, a partir de uma história maior, daquilo que você crê que Cristo está fazendo e fará em você, e pode fazer através de você, aí sim, você sabe o que você deve fazer. Neemias, ele sabia o que ele devia fazer. Neemias, ele sabia o que ele devia fazer. Então, isso nos leva a refletir. Será que a minha história é sobre mim? Será que a sua história é sobre você? Será que a minha história é sobre mim? Será que aonde Deus me inseriu, na família, onde moramos, onde trabalhamos, onde congregamos, é sobre nós? Porque a gente vive muito sobre nós, né? A gente carrega essa dor e esse peso de achar que os problemas, situações, aonde nós inserimos, é tudo sobre nós. E se isso que eu estou pregando hoje é uma verdade, a história da nossa vida, assim como a de Neemias, não é sobre nós, e se isso for uma grande verdade mesmo, isso deveria mudar tudo. Deveria mudar tudo. Deveria mudar tudo. Aí nós deveríamos perguntar, então se a minha família não é um lugar só de afeto e de relacionamento para mim, se não for só sobre isso, então se aonde eu moro não é um lugar simplesmente de conforto e de descanso para mim, e se aonde eu trabalho não é um lugar onde só estou ali pelo dinheiro e conquistas pessoais, e se tudo isso não for só sobre isso que nós tanto almejamos e conquistamos, e se a igreja onde nós estamos não é um lugar simplesmente onde eu me reúno com pessoas para ver o que Deus quer individualmente para mim? A pergunta que eu e você, nós deveríamos fazer, não é quais são os planos de Deus para a minha vida. Isso é muito individual. Isso é muito pequeno para tudo aquilo que Deus já revelou em sua grande história. Você pode pegar qualquer um, gente, qualquer um. De qualquer um. Tanto os pais da igreja, quanto qualquer um que Deus fez coisas grandes e extraordinárias. Nunca foi sobre eles. Nunca foi sobre eles. Foi sobre algo maior. Eles só simplesmente usufruíram das bênçãos e da provisão maravilhosa da misericórdia de Deus na vida deles.
Nunca foi sobre eles. Nunca. Nós cantamos isso aqui hoje. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Se não é sobre nós, é sobre quem? Não deveríamos perguntar, então, quais são os sonhos apenas do nosso coração. Mas a verdade é que deveríamos fazer as perguntas: quais são os planos de Deus para a história? Qual é o plano de Deus para a história, irmãos? Nesses últimos anos, o que mais nós temos estudado aqui? Qual é o plano de Deus para a história? Vocês sabem responder? Nenel, você sabe responder? Keila, você sabe responder? Qual é o plano de Deus para a história? Qual é o plano de Deus para a história? Vocês sabem responder a respeito sobre isso. E a pergunta que nós devemos fazer após isso é: como eu posso embarcar nessa história que Ele está escrevendo e está fazendo? Como nós podemos fazer parte dessa história também? Como nós devemos ser inseridos nessa história? John Stakehouse diz assim: quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos nos tornar qualquer coisa para qualquer um. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você.